Luiz, só para lembrar e já para ficar também gravado para os que por acaso vierem assistir o vídeo. O próximo sábado, dia 20. Deixa eu sempre erro essa data. O próximo Dia sábado, dia 3? 3, isso aí. É considerado dia letivo, tá? E como Sim. todos os sábados desse semestre, vocês têm dia letivo, mas não tem aula. Uhum. Então está programada uma outra atividade que é a leitura de artigos sobre políticas públicas, que é a nossa próxima atividade avaliativa, que vai Uhum. ocorrer no dia 7, na próxima quarta, tá? Sim. Ah, qual é o artigo que você leu, Luiz? Olha, ali o gastos com os militares cresce 17%. Ah, sim, pode falar. E aí? Que eu comente? Por favor. O que informa aqui, né, o do Globo, do dia 24 de maio, né? Só quer que eu abra a câmera? Não, fica do jeito que você ficar melhor para você, tá bom para mim, querido. Não Tá. precisa. Deixa eu só tirar aqui que eu estou na empresa ainda, Tá. que é melhor para estudar tudo. Sim, em casa é complicado, né? Aqui já tem tudo. Uh, sobre os gastos militares que subiu, né, que era previsto um valor de orçamento, né, de 4,7 bilhões e foi um aumento de 17%, né, que foi para 5,55 bilhões, né? Um aumento muito alto, né? Vem o pessoal falando ainda mais com essa pandemia, né? Mas a gente sabe que as Forças Armadas, elas são um braço do presidente Bolsonaro, né? Então, isso é uma coisa que eu acredito que já estava para segurar, né? Para ter esse apoio político, né? Dos militares junto ao governo. Uma das razões de eu ter colocado esse artigo, Luiz, é de que logo lá no primeiro encontro eu falava para vocês sobre jogo de poder, tá? E o Sim. quanto os diversos segmentos, quando eles se conseguem fazer ouvir, eles conseguem ter benefícios. Então hoje, por exemplo, foi sacramentado que uma série de pessoas que hoje estão no serviço público, tanto inativo quanto ativo, eles vão poder. Boa noite, Luiz. Eles vão poder ter um salário que é superior ao do Supremo. Significa que se eu tenho duas fontes de renda e ultrapasso o limite constitucional de 40 e poucos mil reais, eu posso ganhar 80, 90, 100 mil reais. Isso vai ter um custo absolutamente alucinante. Bom, qual é o problema disso? Primeiro, é que nós vivemos num país absolutamente miserável, desigual ao extremo, e que não é justo que alguém ganhe 200 mil reais por mês, enquanto a maioria não consegue ganhar nem mil, né? Esse é o primeiro passo. É o que o Gustavo Franco fala até aqui nessa reportagem, né? Que Aham, damos um passo decisivo para o Brasil virar uma párea econômica. aham, isso. E isso está acontecendo mesmo, não é só por causa dos super salários dos nossos militares, mas também dos servidores. Da onde é que vai vir esse dinheiro para pagar, né? Não, da onde, para onde não vai esse dinheiro, na Pois é, verdade. isso aí. É. Não vai para a educação, não vai para a saúde, né? Não vai para a assistência social, né? Para onde vai isso aí? E há uma disparidade grande entre os poderes, né? O judiciário com Total. super salários, com um volume de férias absolutamente alucinante, o legislativo, por sua vez, outro tanto, e o executivo, que é o único que não consegue ter um salário mais alto, salvo as chamadas carreiras de Estado, que é diplomatas e procuradores de Receita Federal. Todos os demais têm uma média salarial infinitamente mais baixa. Então há uma desigualdade, inclusive, entre os poderes, né? Total. Mas assim, por que as coisas são do jeito que são? Isso nos traz lá aos paradigmas. Desde a época do Império, Dom Pedro II, preocupado que o exército não estivesse a seu favor, começou a dar força para as polícias militares. As polícias militares, na verdade, elas não existiam, tá? Quando acabou a Guerra do Paraguai, é que se começou a montar as polícias militares nos estados. A primeira foi no Rio de Janeiro. E ele percebeu que ou ele criava essas polícias militares ou ele teria problema de apoio, porque havia uma corrente dos militares que era contra a existência do Império. Até o último minuto, ele ainda tentou reunir as forças dos policiais militares, mas acabou não dando certo. Eles também acabaram se rebelando contra o imperador em função das promessas que receberam do outro grupo.
E se vocês olharem nos dias de hoje, isso está se repetindo, né? O governo atual já pretende fazer um programa que, cá entre nós, para mim é justíssimo, que é um financiamento da Caixa Econômica para que o policial militar possa financiar sua casa. Pra vocês terem uma ideia, no Rio de Janeiro, os policiais militares ganham um salário ínfimo e eles não conseguem morar que não na favela. Só que aí ninguém pode saber que ele é da polícia, porque senão a família é morta. Então ele tem que sair e voltar completamente à paisana. Tá, aí vem a pergunta, por que agora, né? Por que justamente nesse ano? Porque nós estamos em ano eleitoral, então é a primeira sacanagem. E a segunda sacanagem, que não está escrito no projeto, que qualquer policial que esteja envolvido com qualquer atividade ilícita, especificamente no Rio de Janeiro, nós temos as milícias, que essas pessoas perderiam o direito ao financiamento e teriam que arcar com o seu total, como se fosse outro ser humano qualquer. E isso não está. E isso é grave, né? Porque aí você está beneficiando uma parte da sociedade que, poxa, é criminosa, né? Sim, mas esse projeto aí da Caixa, junto a policiais militares, servidores militares, vai ter um juros menor menor que a Minha Casa Minha Vida? Não, foi ficar entre Minha Casa Minha Vida e o financiamento para as demais. Tá? É um intermediário. Minha Casa Minha Vida, ele é muito periferia, e aí você colocaria o policial militar na mesma situação. Sim. Tá? Então o objetivo é tirar ele da zona de perigo, né? Se ele continuar morando na periferia, ele continua refém dos tráficos, né? Então que ele pudesse mudar para um bairro um pouco superior. Eu não sei quanto é que é o teto, né? Hoje, para fazer Minha Vida. Existe 3 níveis de Minha Casa Minha Vida. Eu sei porque eu fiz o meu financiamento do meu apartamento, eu entrei na Minha Casa Minha Vida 2, ou seja, até R$ 1.900 na época era o nível 2, ou seja, um policial hoje não deve ganhar menos de 2 mil. Não, ele ganha mais. Tá, mas é que no Rio de Janeiro, veja, no Rio de Janeiro, R$2.000 de salário e zero é a mesma coisa, entende? Mas é a renda familiar. Não, cara, esquece. O pessoal lá o senhor me entendeu. Tem nível 1, que é mil e pouco, um salário mínimo, a renda familiar. 2 mil, a renda familiar nível 2. Aí deve ter nível 3, nível 4, nível 5. Então, aonde eu moro é nível 2, vamos dizer assim, que a Caixa considera nível 2, e não é no meio da favela. Não, eu sei, querido, mas é que tu está comparando a tua realidade. Veja só, nós estamos morando numa região que é absolutamente abençoada, tá? Os hospitais que atendem SUS aqui são de excelente qualidade. Vamos pegar, porque o foco dele é o policial do Rio de Janeiro e de São Paulo, tá? Os caras não jogam ponto sem nó. O pessoal de Rio e São Paulo, por exemplo, o meu salário lá no Rio de Janeiro, cara, eu vou morar mal sempre, porque eu não tenho condições de pagar nem condomínio naqueles edifícios lá, na Zona Sul. É 2.000 e poucos reais só o condomínio. Impraticável. Eu tenho colegas professores de lá que alugam quartos da casa para poder, com Airbnb, né, para poder complementar a renda. Tá? Então a realidade lá não pode se comparar aqui. Aqui, gente, vocês não têm noção. O Rio Grande do Sul é uma Suíça no meio desse país aqui selvagem, né? A gente consegue ter boa qualidade de moradia, consegue ter acesso a uma alimentação de qualidade, consegue ter acesso a uma educação de qualidade e uma saúde de qualidade. Isso não é a realidade em muitos lugares do Brasil, principalmente quem não ganha hiper bem no Rio e São Paulo. Eu, Sérgio, não consigo, cara, eu não gosto de frio, eu não consigo morar no Rio de Janeiro. Não é que eu não gostaria, eu não consigo, eu não vou conseguir bancar. E a minha mulher não, boa noite, Viva. E a minha mulher não ganha mal, mas a nossa renda lá, a gente morre de fome. Entende? Essa é a realidade. Então não pode comparar a tua. Vamos lá, vamos pegar... A renda lá também é superior. Tanto é que se tu pegar São Paulo, o mesmo piso salarial do motorista de ônibus lá é quase o dobro daqui. Claro que o custo de vida é o dobro. Quer dizer, não, então meio que... olha assim, eu já diria para você assim, Luiz, só para título de comparação. Outro dia um aluno me perguntou o que eu achava dele aceitar uma promoção para São Paulo. A primeira coisa que eu perguntei a ele, quanto você vai ganhar de salário? 3 vezes o que eu ganho aqui. Tá, e o que é 3 vezes que você ganha aqui? Ele teve que abrir, né? Sim. Abriu. Aí eu disse, olha, cara, realmente é um belo salário aqui. Lá continua sendo um salário ruim.
Então, tu tem que pesar se a tua ida para lá vai poder significar promoções futuras ou se tu vai ficar muito tempo nessa função, porque tu vai morar muito pior do que tu moras aqui, oferecendo menos coisa que tu pode oferecer para tua coisa, só porque nominalmente parece que tu está ganhando mais, mas tu tá gastando muito mais, né? Não, não sei, eu também tive uma proposta uns 10 anos atrás para ir para São Paulo, me ofereceram, no caso, o dobro, o mesmo patrão, me ofereceu o dobro, só que só o aluguel lá ia sair todo o meu salário. Lá na Vila Mariana. Lá. E Vila Mariana é bom pra caramba. Pois é. Era só um kitnet lá. Não era nada. Era só o aluguel do kitnet, dobrando o meu salário aqui, que não era pouco, né? E se eu não me engano, os policiais militares teriam. Isso eu não posso jurar, tá, pessoal? Porque estava em projeto ainda. Que eles teriam um tempo antes de começar a pagar. Eles poderiam, então, arranjar um tempo de amortização e um tempo de. Não é amortização o nome. Carência. Carência, obrigado, valeu. Um tempo de carência para depois começar a pagar. Quer dizer, são merece, que, na minha opinião, cara, os policiais militares. Eu jamais seria policial militar na minha vida. Porque ficar levando tiro de bandido em prol da sociedade que não dá nem valor, né? É muito complicado. O cara tem que ser diferenciado. Mas aí, esse problema aí, tá, salarial junto, eu acho que tem um grande problema da nossa Constituição. Tem que ter uma reforma constitucional. Já está na hora, né? Para mudar essas coisas aí. Acredito que policial, médico, professores, eles têm que ter um patamar, uma base de salário, um teto salarial maior, né? Ou um início de salário maior, né? Porque são funções primordiais dentro do nosso Estado, né? Do nosso país, tudo. É o que eu acho. Não, eu não tenho como discordar de você, Luiz. Só qual é o nosso problema? De novo, nós vamos para os problemas de poderes, né? Os caras que detêm o poder, que é 2% da população, eles não permitem que isso saia, porque senão vai sair do bolso deles. Mas, claro, eu entendo isso. Eu sei disso como é que é. Né? Nós estamos agora numa discussão de reforma tributária. Começou a mexer no bolso de médicos e de advogados, a reforma tributária parou. Sim, porque justamente a classe que mais teria que pagar imposto seriam essas duas. E gritam, né? E como gritam, e gritam alto. É isso aí. Pessoal, já que vocês chegaram, só para lembrar, assim, ó, próximo sábado é considerado dia letivo, então, como todos os sábados, nós não teremos aula nos dias letivos, mas eu tenho que dar atividades. Então, também botei como atividade para esse sábado a leitura dos artigos sobre políticas públicas, que eu vou mandar depois dessa aula de hoje, para que a gente possa discutir também como atividade avaliativa na próxima quarta-feira, tá? Mesmo esquema. É um artigo por pessoa, se quiser ler mais, ótimo. E aqueles que não puderem aparecer, alguns colegas já me mandaram artigo antes, terão que fazer duas resenhas entregues até o dia 7, tá? Só para a gente não se perder. Quem que gostaria de contribuir com o artigo que leu? Ou alguma experiência que tenha tido em relação a patrimonialismo dentro da gestão pública? Quem é o próximo? Alguém, por favor. Ou vocês não leram? Ninguém leu? Pode ser eu, então vai lá, Luiz. É que eu não entendi bem o que o senhor quis dizer. Eu quero que você compartilhe com a gente o artigo que você leu. Não. O que... Daqui a pouco eu me lembro da palavra que eu quero falar e perguntar. Eu li um artigo sobre os países que têm 75 municípios há 2 décadas que vivem em espécie de dinastia partidária. Bom, era o que também faz parte de reforma, né? Tanto é que o ministro falou que, se eu não me engano, são 5 mil municípios que não têm renda nenhuma, não conseguem se sustentar, e o governo federal tem que mandar a verba para eles. E dentro disso, que daí no texto fala aqui, que há 20 anos tem prefeituras que o prefeito só vai trocando de partido, se reelegendo, ou sempre o mesmo partido, tá, gerando aquele custo enorme, né? E no fim acaba virando um cabide de emprego para partido político, né? Na realidade, pessoal, boa parte dos municípios brasileiros, a maior fonte de renda que tem dentro do município é a prefeitura. Então, um dos municípios aqui no interior do Rio Grande do Sul, que agora foi atingido pela enchente, só me pergunta o nome, que esse nome eu nunca tinha ouvido. E aí o prefeito vira para a repórter, foi essa semana agora, o prefeito vira para a repórter e diz assim, olha,
os servidores aqui não estão conseguindo atender os munícipes, porque, na verdade, boa parte dos servidores também foi atingido. Então, eles estão tratando de resolver o problema das suas casas ou dos seus familiares para depois começar a ajudar os demais munícipes. Então, não existe outra renda. Então, boa parte dos municípios do Brasil tem duas fontes. O camarada consegue um cargo de CC ou é concursado, ou, na minha família, tem um aposentado. E a Covid, pasme, já tem estudo sobre isso, a Covid veio arrebentar com a renda familiar de muita gente cujo único sustento era a renda de um aposentado, porque o aposentado morreu e eles perderam essa fonte de renda. Então tem muita gente que passou para a miséria porque perdeu a aposentadoria. Nós estamos num país muito complicado, né? Aumentou em 18% o número de miseráveis nos últimos 2 anos, e não se vê nenhum programa para trazer essas pessoas para dentro do setor produtivo. Uma das coisas que mais me afronta enquanto educador é ver que a educação básica, que na minha opinião é a parte do ensino mais importante de todos, muito mais importante do que o ensino superior, do que mestrado, doutorado, é o básico. Se o sujeito tiver um bom ensino básico, ele consegue ir para um bom ensino médio. E o ensino médio se qualifica porque, como ele recebe alunos melhores, você não precisa baixar a régua, você pode manter a régua elevada. E aí, quando você ensino básico elevado, o ensino médio elevado, automaticamente você tem bons alunos no superior. O que acontece com a gente, de um modo geral? A gente tem que baixar o nível de exigência, porque o aluno veio muito mal preparado desde lá de baixo. E, por favor, eu não estou me referindo só à escola pública, não, tá? Os meus filhos estudam em escola particular, o mais novinho está no 5º ano, e uma das coisas que ele mais reclama é que os colegas dele, que estão no 5º ano junto com ele, leem com dificuldade. Isso é muito grave. Nós estamos falando de gente que consegue botar filho na escola privada, que os filhos têm dificuldade de leitura. O que vai acontecer com esses caras no ensino médio? Entende? E aí nós vamos ter um problema de força produtiva, de novo, e aí vai cair no nosso próximo tema, que é política pública, que é muito grave. A gente nunca vai conseguir ser um país desenvolvido porque a nossa mão de obra produz muito menos do que produz a mão de obra dos outros países. 2 dados assim bem fáceis. Nosso trabalhador, em média, produz 4 vezes menos do que um trabalhador francês e 7 vezes menos do que um trabalhador alemão, com o mesmo nível educacional. Na Alemanha, especificamente, quando chega sexta-feira, 2 horas da tarde, os funcionários são liberados para ir embora. Eles já terão produzido 7 vezes mais do que nós brasileiros. E por que eles fazem isso? Porque eles entendem que um funcionário que vai ter tempo para si e para sua família, e para ir ao médico, para fazer o que quiser naquela tarde, ir para o parque, ir para o cinema, ele vai voltar segunda-feira muito mais produtivo do que quando, se ele tivesse trabalhado até às 5h30 da tarde, entendem? Então, eles dão de bandeja, eles não descontam nada, eles está liberado, pode ir embora, 2 horas, pode ir embora. Nós não vamos chegar assim nunca aqui, gente. É muito triste. Fala, André, não precisa levantar a mão, André. Tá. Eu, como professor de matemática, né, você estava falando sobre o ensino, né? Aí me lembro, em primeiro lugar, a gente pode ver o exemplo da Coreia, né? A Coreia do Sul era um país pobre, né? Então ele reestruturou o ensino, né? Desde o ensino básico, né? É sempre a velha história. Se tu não dá a chance para um bom ensino, né? Não tem como ter grandes avanços, né? Aí eu estou falando de experiência. Eu dei aula para uma 8ª série, né, de ensino fundamental. Então, uma vez eu peguei uma turma andando, aí eu tinha que aplicar uma prova. E aí eu vi que um aluno, ele não conseguia, como eu não tinha pego a turma desde o início, só quando aplicar a prova da professora anterior, aí ele não fazia nada da prova, assim, né? Daí eu perguntei para ele se ele tá tendo dificuldade de realizar as questões. Daí ele disse assim para mim: professor, eu não sei ler. Né? Aí como é que tu vai resgatar um aluno assim, né? Isso aí era ensino público, né?
E como ele há muitos adultos hoje com diploma na mão e que têm enorme dificuldade de compreender o que estão lendo, porque até conseguem ler, mas não conseguem entender. Então, não consegue pegar uma máquina, por exemplo, olhar o manual e sair operando a máquina, né? O Luiz, por exemplo, trabalha com um monte de vidas. Se ele não souber manusear aquilo de forma correta, porra, ele mata um monte de gente. O camarada hoje, para ser tratorista numa fazenda, ele tem que saber um bocado de coisa de programação, no mínimo. Mas tem que saber mais do que eu, ele tem que ter noção de computador, GPS, isso aí. Infinitas coisas normais. Ele é responsável não pelo trator dele, mas por 16 tratores ao mesmo tempo, que ele manda as informações para os demais 8 que estão do lado dele, de cada lado, entende? Uhum. Então, esse tipo de mão de obra está ficando complicada. E para piorar a situação, como o nosso país está em crise e nós não produzimos o suficiente, a gente não consegue pagar salários competitivos com o que o mercado lá fora está pagando para a gente daqui. Uhum. E aí veio a pandemia, e nós temos que nos preocupar, porque isso vai atingir a gente sempre. Veio a pandemia e as empresas se mancaram de que eu posso ter um funcionário trabalhando de casa, e essa casa pode ser numa ilha no meio do oceano, desde que tenha acesso à internet. Pode ser ali em Salvador, pode ser aqui em Canoas, pode ser onde o cara quiser. Porque se o cara tiver que trabalhar remotamente e for bom, ele vai trabalhar e vai atender as necessidades. Então tem um monte de brasileiros que hoje trabalham para empresas estrangeiras sem nem ter que ter saído do Brasil. E aí a empresa brasileira que precisa daquela mão de obra não consegue contratar porque não consegue pagar algo que seja competitivo com o que o cara está ganhando lá fora. Cara, nós temos que repensar isso no nosso país. Não, eu me preocupo não por mim, porque eu já estou na reta final, mas eu me preocupo porque eu tenho 2 pequenos, entende? Que país que a gente vai deixar para esses caras, né? O senhor estava falando sobre CC, né? Aí eu tenho experiência, por exemplo, assim, eu tenho primos que eles são CC em uma prefeitura aí da Grande Porto Alegre, né? Só que eles não fazem absolutamente nada, né? Aí fica aquela ideia, assim, de que para tu ganhar um bom salário, tu tem que ser CC e não fazer nada na vida, né? E aí depois o problema é o aposentado do INSS, né? Essa estruturação, assim, de ideia, fica assim meio estranho, né? Eu não entendi o que o CC tem a ver com o aposentado do INSS, isso eu não consegui compreender. Não, assim, se fala que a carga tributária relacionada com aposentados torna-se, tem essa falácia que é algo oneroso para o Estado, né? Não é falácia, não. Eu assim, ó, vou falar como alguém que vai ser atingido pelo que eu estou falando, tá? Então, não estou falando a meu favor. Eu estou pensando aqui cabeça de gestor. Existem 2 cálculos diferentes sobre média de vida, tá? Isso é importante que vocês todos entendam. A média oficial de vida que nós temos aqui no Brasil são 2. Uma é de 73,4 anos, ou seja, o brasileiro se aposenta aos 65 e vai viver até os 73,4 anos, ou seja, mais ou menos 8 anos, pelas custas da Previdência, que é uma conta que fecha. Legal. Por quê? Porque você contribuiu durante a tua vida, outros tantos estão contribuindo para aquele bolinho e você, durante 8 anos, vai resgatar parte daquilo que você contribuiu. Qual é o problema? Na verdade, nós vivemos 86,7 anos. Mas como? E de onde que isso é outra conta? É que se você expurga dessa conta total da população todos os homens, principalmente homens, entre 15 e 24 anos que morrem por causas diversas, principalmente violência urbana, você reduz o volume de população e automaticamente aumenta a expectativa de vida. Então, em vez de eu sustentar o camarada 8 anos, eu estou sustentando o cara 16 ou 17 anos. E aí o sistema não se banca. Porque a quantidade de contribuição que eu dou com a população que existe hoje não é suficiente para me manter no futuro. Mas como assim, Sérgio? É porque nesse meio tempo houve uma inversão demográfica aqui no Brasil. Nasce menos gente do que nascia antes. Se nasce menos gente, é menos gente contribuindo para o sistema, para aquele cara que vai ficar velhinho e se aposentar. Então, se antes nasciam 2,7 filhos por mulher, há 5 anos atrás, hoje nasce 1,8 filhos por mulher. O que significa isso? Cada vez nasce menos gente do que nascia antes e é menos gente contribuindo para que o sistema sustente. Para piorar a situação, os velhinhos estão vivendo cada vez mais tempo. A cada 3 anos,
nós aumentamos 6 meses na nossa expectativa de vida aqui no Brasil. Ah, Sérgio, mas eu vi um dado outro dia que com a Covid caiu. Caímos quase 3 anos com a Covid. Matou muita gente a Covid, principalmente o pessoal de 60 para cima, tá? Mas é uma questão de tempo para isso se inverter e voltar de novo a expectativa de vida subir, porque hoje justamente o que mais morre são os de 50 para baixo e não os de 60 para cima, tá? Veja então que política pública é algo pensado a longo prazo, e é por isso tão importante a gente ter um país que planeje e a gente não planeja, tá? Priscila e Iber, gostaria de contribuir com alguma discussão? Claro, professor. O professor, eu só não vou ligar a câmera, tá? Não Porque tem eu trabalho problema. daqui a pouco, Sem daí eu estresse. acordei faz pouco, tá? Bem tranquilo. Tá. O único feio aqui somos eu e o Luiz. Bom, eu vou falar sobre a notícia dos 500 milhões do SUS que seriam, em 2020, eles iam financiar, né, o fundo eleitoral e eles iriam retirar esse dinheiro da saúde, da educação e da habitação, tá? Daí o artigo fala que a crise sem precedentes que afeta o sistema de saúde público do Reino Unido, que o nosso SUS, ele foi criado referente ao modelo do Reino Unido, né? Eles se inspiraram lá para a criação dele. Lá eles chamam de NHS, se eu não me engano. Isso, NHS. Tá? E lá, diferente daqui, funciona muito bem. Tá? Aqui não, porque a gente tem alguns desvios, né? O sistema é bom, tá? Mas a gente não tem uma boa administração. E lá ele funciona que nem em alguns lugares aqui. Que nem quando eu morava em Porto Alegre, lá cada posto de saúde atendia por regiões. Então, cada morador de bairros tinha um posto de saúde e se dirigiam àquele posto de saúde para tentar desafogar um pouco as UPAs. Aqui em Canoas, eu não utilizo muito. Eu acho que eu utilizei só umas 2 vezes, porque é recente que eu moro aqui. Mas o posto de saúde também aqui da minha casa é exatamente assim. Ele atende pessoas de diferentes regiões. Já as UPAs não, né? Elas recebem pessoas de vários lugares, não conseguem atender por determinados bairros. O que, se fizesse isso, que nem lá no Reino Unido, hoje é assim, né? As UPAs atendem por bairros. Então não vem outras pessoas de bairros diferentes para serem atendidas, o que acaba não gerando tanta aglomeração que nem aqui para nós. Deixa eu te explicar como funciona para você entender. São sistemas muito distintos, tá? Até porque a nossa população é muito mais pobre que a de lá, então não dá para ser tudo igual. Lá existe um médico da família. Você não consegue ir para um especialista antes. O médico da família conhece você, aonde você mora, ele inclusive vai na tua casa, ele faz visitas periódicas, que é muito parecido ao que havia em termos de estratégia de saúde da família aqui no Brasil antes do governo atual. Eles realmente iam bastante nas casas, visitavam o pessoal mais humilde, tá? Eu tô te falando isso de cadeira porque minha mulher trabalha com estratégia de saúde da família, por isso eu tô falando eu não trabalhei com isso. E aí, no momento que o especialista lá da Inglaterra entende que você precisa de uma atenção diferenciada, ele te encaminha, tá? Isso é o que o postinho faz hoje aqui em dia, né? Você precisa de um especialista, você vai. Qual é o grande problema? A demora. E aí, o problema é remuneração. Até lá na Inglaterra, houve há 2 anos atrás, minha pesquisa da área da saúde, tá, Priscila? Por isso eu me interesso pelo tema. Eles tiveram que colocar um caminhão de dinheiro no sistema deles, porque eles não estavam conseguindo médicos que continuassem como médicos de saúde da família e não conseguiam mais especialistas que quisessem atender. Então eles tiveram que aumentar a remuneração. E aqui não é diferente. Um médico de saúde da família aqui é considerado a pior especialidade possível para você ter, porque ele é mal remunerado se comparado com o médico que vai fazer plantão ou com o médico que se especializa em alguma outra coisa e tem o seu consultório. Ele ganha 1/3, 1/4 das demais especialidades. Geralmente o médico de saúde da família, quando ele tem um pouquinho mais de vontade de estudar, ele acaba também virando professor de universidade e ele passa a ter 2 fontes de renda e consegue melhorar a sua remuneração. Então esse é um problema, nossos profissionais são mal remunerados. Segundo problema que nós temos, as UPAs vieram para
suprir a deficiência de atendimento dos hospitais. Por que deficiência? Porque ia muita coisa do posto de saúde para o hospital, e o hospital enchia demais. E o hospital tem que ser, quando ninguém mais resolve, vai para o hospital. E aí se mandava até unha encravada para o hospital. Então, a unha encravada hoje fica na UPA, a UPA consegue infiltrar. Isso diminui o custo do sistema. Tá, vamos lá. Mas você falou uma coisa que é a mais importante de todas. Nosso problema é de gestão? Isso. Nosso problema é de gestão. Porque eles colocam como gestores dessas várias unidades pessoas que são não profissionais do ramo, são cargos comissionados. Pode até ser um médico ou uma enfermeira, mas que não tem uma vivência como gestora. Ela está ali, ou ele está ali, de forma pontual, porque tal político está e aí carregou a sua equipe junto. Tá? Então nós tivemos erros de vacinação justamente porque as pessoas que estavam ali não eram pessoas acostumadas a fazer esse tipo de serviço. O Ministério da Saúde ficou coalhado de gente que nunca trabalhou com a área da saúde da vida. E os servidores que já estavam ali há anos fazendo isso foram escanteados. Bom, aí deu problema de logística. A vacina do Amazonas foi para na Amapá. Não preciso citar as outras barbaridades. A vacina da Janssen, que chegou como doação dos Estados Unidos no sábado, sabe onde ela está agora? No mesmo lugar. Está no aeroporto. Até agora ninguém providenciou a retirada de lá e a entrega para os estados. Está faltando gestão. Tá? Então, Priscila, concordo contigo. E eu sou o maior defensor, e eu já tive vários embates por isso, eu sou o maior defensor que o SUS pode ter. O SUS é um sistema brilhante, desde que tenha gestão. Da forma que está... O que eu vejo também, professor, que eu sinto falta, um pouco eu trabalho, tá, em hospital, e o que eu sinto falta é a preparação, sabe, tipo, é meio esquisito, é meio confuso, assim, pô, tu já viu as cadeiras da faculdade de gestão hospitalar? É uma faculdade que não me interessa, por mais que eu goste da área, porque, sabe, eu fico meio perdida, assim, aonde correr, para onde ir, sabe, para administrar, porque parece simples um hospital, mas não é muito fora, sabe, que nem as vacinas, eu fico imaginando o tipo de logística, porque as vacinas vão chegar num lugar e tu tem que distribuir, o nosso país é enorme, imagina quantas pessoas que devem ser envolvidas, a gente também não sabe se todas têm a capacidade para trabalhar com isso, então, assim, é uma área que eu me interesso também, sabe, eu me imagino mais para frente uma analista, sabe, uma administradora na gestão hospitalar, mas hoje eu me sinto bem, assim, meio, sabe, sem saber para onde ir, sem saber por onde começar, o que fazer, porque é mais amplo do que a gente pode imaginar, sabe, e o SUS, eu já trabalhei na área particular, na do SUS também, e o SUS é o plano de saúde mais caro que tem, porque a gente paga, entendeu, ele não é de graça, e a gente paga todo mês, com todos os impostos, e era para ser o melhor que o particular. A gente nem precisaria ter sistema particular, se ele funcionasse como é para funcionar. Priscila, bom, assim, ó, em alguns casos ele é melhor do que o particular, tá? Sim, em alguns hospitais, sim. Não, casos mesmo. Só para citar um que está aparecendo na televisão o tempo todo. A população em situação de rua, que é com quem a minha mulher trabalha, eles têm acesso a exames mais rápido que você tem com um plano Unimed. O pessoal que tem um monte de grávidas na rua, tá? Precisa fazer ecografia, a minha mulher consegue agendar para 3 ou 4 dias depois. E eles reclamam se demora mais do que 10 minutos para o médico atender. Não, isso tem gente que está na fila há meses. Não é tão fácil para todo mundo. As pessoas reclamam, mas não é bem rápido, né? É porque tudo depende da gestão. Então, a parte da população em situação de rua, que são poucas pessoas cuidando da gestão, a coisa funciona. Aí, para o pessoal mais humilde, Vilas Papeleiros, Ilha do Pavão, etc e tal, eles têm um caminhão móvel. Eles não saem de casa, eles vêm de roupão direto para dentro do caminhão para ser atendido por médico, enfermeira, psicólogo, dentista, etc e tal. Tem tudo ali. E se precisar de um encaminhamento para alguma coisa mais. Agora, o cara já mora na periferia e quer um atendimento. Concordo com você, complica, porque o médico só quer atender X fichinhas por dia e que se dane, você tem que vir de madrugada para pegar a fichinha. Isso está tudo errado. Isso tem que mudar, tá? O meu elogio em relação ao SUS é aquilo que eu já vim falando para vocês. Nós somos o único país do mundo que você pode ser um marciano, se caiu aqui, você vai ser atendido. Se for nos Estados Unidos, a primeira coisa que eles vão fazer é pegar a tua aeronave e vão vender para pagar a tua conta. Aqui não, aqui a gente vai atender até o final.
Precisamos melhorar? Com certeza. Sim, bastante. Priscila, me permita uma sugestão profissionalmente para você. Pensa na área de compras para você se profissionalizar. Sim, primeiro. é a primeira que eu tô pensando. Cara, assim, ó, área de compras, você vai aprender muito sobre o hospital, porque você, dependendo do hospital que você vai pegar, por exemplo, se for um hospital que tem SUS, você vai aprender licitação com compras públicas, que foi aonde eu aprendi, porque tem uns projetos que a gente consegue dinheiro do governo para poder fazer alas SUS. Você vai aprender a parte logística todinha na marra, de como funciona, o giro, se você conseguir baixar o giro, baixar o nível de estoque do hospital, você vai economizar um caminhão de dinheiro para o hospital. Pra você ter uma ideia, o hospital representa, o setor de compra, 50% do custo do hospital. Se você conseguir reduzir custo ali, cara, tu tá feita na vida. E, Sérgio, mas aí eu vou ficar em compras a vida inteira? Um ex-colega meu, que era do setor de compras, hoje ele é administrador de um dos hospitais de Porto Alegre, porque ele aprendeu o beabá, viu onde podia ter o sumidouro de dinheiro. 4 anos depois, ele começou a soltar o currículo dele e hoje ele é gestor. Tá? Então, assim, eu concordo contigo. Faculdade de gestão hospitalar não funciona legal. A prática vai te ensinar muito mais. Aliás, como eu também sou contra a faculdade de gastronomia, eu não entendo para que um cozinheiro precisa aprender a cozinhar numa faculdade. Ele precisa aprender a gerenciar e ele não aprende a gerenciar numa faculdade. Então, coisas que tem por aí para ganhar dinheiro. Muito bom, Priscila. Iber, tu tens alguma contribuição para a gente? Iber? Não tá aí. Tá. Às vezes ele tá no trabalho. Tá. Né? Ele trabalha na GCO. Eu acho que ele fica meio que meio lá, meio cá. A GCO é uma grande empresa, pô. Eu trabalhei na frente, quando era IOSP Maxon ali. Sim, eu conheci nessa época. Eu aprendi a dirigir trator ali, Luiz. Esse é o seu IOSP. Eu era colega do IOSP. O chinesinho, japonês, baixinho. Não. IOSP mesmo. Eu era colega do IOSP. Samuel IOSP. Era meu colega de escola. Eu estudei eu era o único não judeu no colégio judeu. Mas esse IOSP veio lá do Japão, veio para cá visitar a planta naquela época. IOSP veio do Japão? Sim, era um senhor majoritário lá É o IOSP, mas ele não veio do Japão. É um senhor baixinho lá. Não, mas naquela época o pessoal falou que ele tinha vindo de lá, né? Não sei disso, não. Eu tenho 58. Bem, não sei. Isso para mim vai ser uma novidade. Hoje o Samuel tá em São Paulo. Eles venderam a parte dele e ele cuida de outras cositas mais lá e tá. Mas era um senhor de idade já, não era. Não, eu sei. Não, eu tô falando do filho dele. Mas esse senhor de idade eu conheci. Eles moravam na Três Figueiras, na época que Três Figueiras não tinha nada, praticamente era só a mansão deles. Você via Porto Alegre inteiro. Hoje em dia tá cheio de edifício lá em volta. Mas eu não lembro dessa história de ter vindo do Japão, mas também eu era muito garoto. Eu conheci quando eu tinha 13 anos e estudamos juntos até os 18, porque dali eu fui para a faculdade, eu fiz agronomia, por isso eu aprendi a dirigir trator. Mas naquela época trator não tinha computador, hoje em dia eu acho que eu não saberia dirigir, não. Eu ia quebrar a cara. Depois eles acabaram separando a parte da montagem do motor foi para um lado, a agrícola, a montagem de máquinas e tratores foi para outra. Isso. Aí eu já não morava mais no sul. É isso mesmo. Depois passou para Maxon, aí sei lá, o último parece que era MWM. Também não sei. Nunca mais acompanhei. Passou em mão de 200. Né? Apareceu Fala, meu irmão. Consegue falar alguma coisa ou tá muito enrolado aí? Não consigo, eu não tava com problema no microfone aqui. Tá bom, irmão. Eu, na realidade, eu trabalho na GCO lá, eu dirijo o rebocador, eu não dirijo o trator ainda. Mas eu tenho vontade ainda, acho. Mas pelo que eu percebo um pouco lá, eu acho que não é muito fácil, não. Eu não saberia. É muita tecnologia aquilo ali, eu acho. O rebocador é só acelerar e frear. Era o trator que eu dirigia na época, cara. Era só um pedal para acelerar e você tirava e ele parava. Iber, tu conseguiu ler algum artigo? Eu, na realidade, eu li o de desigualdade e pobreza. Então, diz para nós o que você leu nele. Na realidade, eu concordo ali que nem o Brasil é um dos países mais desigual que tem no mundo mesmo, né? Porque no caso, eu percebo isso por causa
do crescimento. Parece que a dificuldade que eu acredito que a população tem de acesso a, a informação, não digo a informação, a ter as coisas, no caso, assim. E não só fugindo para mim não esquecer, dando um gancho ali do colega, o André ali, que ele falou referente ao aluno lá, que ele foi dar uma prova e o aluno não sabia ler, né? Aí, no caso, eu tenho um exemplo, eu morava com a minha tia e a neta dela, no caso, a filha da minha prima, ela estava na 4ª série, e daí, às vezes, eu ia tentar ajudar ela a fazer alguma coisa ali, e ela não sabia ler ainda na 4ª série, daí eu ficava meio abismado com aquilo aí, daí eu perguntei para minha prima, bah, essa situação, como é que é? A gente chamava ela de Bibi, a Beatriz está na 4ª e não sabe ler. Ela diz, não, hoje é normal isso daí no ensino fundamental. A escola, no caso, não deixa, não pode deixar rodar. E daí eu ficava meio, assim, meio pensativo com aquilo ali, como é que pode isso daí, né? Pois é, mas qual é o grande problema aí, Ber? Eles não podem deixar rodar até o 3º ano, tá? Mas tem um problema maior. Tu não deixa rodar, mas ao mesmo tempo tu não te preocupa se a pessoa está desenvolvendo ou não. Então tem alguma coisa errada, né? Sim, Com os meus filhos, começou com o mais velho, tá? Eu não sabia disso. Eu sou do tempo do Ariranha, que a gente aprendia a ler lá no 1º ano. E era o Beabá, CAK e aquelas coisas, né? E aí, quando botei o meu filho mais velho na escola aqui no Sul, me falaram que ele ia ser alfabetizado até o 3º ano. Eu disse, não gostei. Não, é que os novos sistemas e tal, o senhor está desatualizado, eu sei que o senhor é professor, mas hoje não é mais assim. Eu não tive dúvida, botei num sistema chamado Kumon, que é uma coisa que eu já conhecia lá do Rio de Janeiro, e ele foi alfabetizado no Kumon com Beabá, CAK e tal, e depois o meu mais novinho, quando chegou a vez dele, mesma coisa, Kumon. Então no 1º ano os dois já sabiam ler e escrever enquanto os colegas estavam lá apanhando, e alguns diferenciados é porque os pais estudaram por fora. Tem alguma coisa errada você passar 3 anos sem a pessoa aprender a ler? Aí vai entender, né? O Kumon adotou o método que a gente usava há 30 anos, 40 anos atrás. O Kumon já existe há uns 80 anos, só que ele nunca mudou a maneira de ser, né? Mas entendeu? Eu também, senhor. Lá pela 3ª, 5ª série, já tinha que saber tabuada, tinha que saber um caminhão de coisa. E hoje não. Hoje tu tem que ir pro Kumon para aprender a ler e escrever antes da 5ª série. Tem algo errado, né? Inverteu, né? Porque antes, né, tu aprendia tudo isso no início. Agora tu tem que pagar para aprender isso. E isso acaba prejudicando as demais disciplinas, né? Porque tu vai ter dificuldade no resto todo, né? É um conjunto, né? É o conjunto da obra. E é por isso que eu falei, para mim, assim, ó, eu sei que eu dou aula no médio superior, mas para mim a parte mais importante é o ensino básico. Se o camarada tiver um bom ensino básico, ele dificilmente vai evadir e, por consequência, vai querer continuar no ensino médio. Gente, assim, ó, esse país aqui, hoje, isso é dado desse ano, tá? Apenas 22% dos jovens que entram no ensino médio terminam o ensino médio e vão para o superior. O resto, muitos abandonam o ensino médio e todo o restante não vai para o ensino superior. O que é muito grave, porque você deixa de te qualificar e reduz muito a tua possibilidade de ganho. Já me perguntaram assim, tá, Sérgio, mas um curso técnico com médio? Olha, se fosse na Alemanha, show de bola. Na Alemanha, a diferença entre um técnico e um cara com curso superior é em torno de 30%. E o volume de oportunidades que tem é muito grande, tanto para o técnico quanto para o cara do superior. Por que nem todo mundo vai para o superior? O cara não quer estudar, porque a universidade lá é de graça. É de graça, mas tem que estudar, estuda muito. Então nem todo mundo está afim de estudar tanto. Ok, é um direito da pessoa. Aqui não. Aqui você, efetivamente, se você vira só técnico, você vai ganhar, na melhor das hipóteses, 30% do que ganha um curso superior. E diminui muito o número de oportunidades. E toda vez que entra uma crise, quem é técnico dança. Porque eu acabo ficando com um cara mais qualificado, porque vai fazer as coisas que o técnico faz e mais as outras coisas tantas. Então, ter curso superior no Brasil é um baita diferencial. Tá, Sérgio, mas aí o cara tem que continuar estudando o resto da vida. Lamento, pessoal.
tem que continuar estudando o resto da vida. Não vai poder parar nunca mais de estudar. Até porque com a tecnologia que está embarcada em tudo que a gente trabalha, é uma alteração constante do nosso saber. Tudo, as nossas verdades absolutas de ontem já não valem mais hoje. Assim, ó, vamos pegar um sujeito que eu atendi hoje. A gente tem aquele projeto do Contribui que ajuda pequenos empreendedores e tal. Atendemos um rapaz que vende hortaliça. Ele é um produtor, tá? Rural. Ele vende hortaliças para hortifruti, para supermercados e pequenos armazéns e pessoas físicas lá de Santa Cruz. Qual é o problema dele? Ele precisa ter um controle, que é um sistema de gestão, que seja barato, ou seja, a gente vai ter que construir para ele, para que ele possa saber o que cada um está pedindo, qual é a frequência com que está pedindo e quais são os mais fiéis, para ele poder fazer preços diferenciados para aqueles que são mais fiéis. Entende? Porque senão ele sabe que alguém lá vai oferecer um produto um pouco mais barato para um cara que já compra dele há tempos, e ele nem vai saber que está perdendo cliente. Por que está perdendo cliente? Tu vê, o cara é agricultor. Quando que você ia pensar que o cara ia precisar? E ele sacou que ou ele acordava ou os clientes dele vão se bandear para um outro que vai vender alface em vez de 1,50 vai vender a 1,20, porque amanhã volume faz diferença, né? E ele acaba perdendo. Então, assim, ó, a tecnologia está embarcando em todas as profissões. Também é uma coisa que eu venho recomendando demais aos alunos do ensino médio, que não sabem que profissão vai ter, e torno a repetir isso para vocês. Pensem na agropecuária como uma fonte de emprego, de ocupação para vocês. Tentem entrar em empresas que prestam serviço para a agropecuária. Gente, é a única coisa nesse país que dá certo. Permanentemente, um ano após outro, apesar de toda a seca, apesar de toda a crise energética, apesar de todos os pesares das estradas ruins, é o único setor que continua aumentando a sua produtividade e que continua vendendo e ganhando dinheiro. Grudem nessas empresas que fornecem serviços para esses caras. É o negócio do momento desde 1900 e qualquer coisa, querido. Eu fiz agronomia em 1980. É desde sempre, por isso que eu fui aprender a mexer com trator. Eu fiz administração muito tempo depois. Pessoal, tá cheio de serviço que você não precisa morar no meio rural. Se você mora em Canoas, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, e tal, e tem uma ideia que pode melhorar no processo logístico, vocês vão ganhar dinheiro sem precisar se matar. Qual é o ideal? É bater papo com o pessoal da zona rural, ver quais são os problemas que eles têm e propor as soluções que eles nem sabem que poderiam ser propostas. É assim que vocês vão ganhar dinheiro. Tá? Eu vou contar rapidamente uma conversa que eu tive com a minha esposa. Tá? Minha esposa, assim que começou a trabalhar com estratégia de saúde da família, começou a ir atrás da população em situação de rua de Porto Alegre, ela me disse como é que funciona. A gente entra num carro da prefeitura, nós todos profissionais, e vamos andando a esmo em Porto Alegre procurando onde tem população em situação de rua. Tá, qual é o problema? Essas pessoas se movem de lugar, elas não estão sempre no mesmo lugar por causa da polícia, né? Para evitar serem achacados por causa de violência e por outros motivos que tais. Isso significa que tem dias que eles conseguiam atender X, outros dias eles conseguiam atender Y, eles não tinham uma média. Tem dias que eles praticamente não atendiam ninguém. Pô, isso não é rentável, né? Você tem uma mão de obra especializada, andando de carro para lá e para cá, se frustrando porque não consegue prestar o serviço, e uma população que está deixando de ser atendida. Mas não é possível, você tem que ter uma solução diferente. O que nós fizemos? Juntei com os dois colegas professores, que entendem de fazer aplicativo, contei qual era o problema, montamos um aplicativo, em breve vai ser lançado aí em Porto Alegre, em que as pessoas, eu, vocês, todos, vamos poder colocar lá, aqui, nessa rua, tem moradores em situação de rua. Aí cada um vai botando separadamente, eu não vou saber o que você botou, nem você vai saber o que eu botei. Isso vai parar num segundo aplicativo que o pessoal da assistência vai ter acesso. Todas as informações vão juntar, tá, aqui tem mais aglomeração do que ali, vamos para esse ponto onde tem mais aglomeração. E eles vão direto na fonte. E por que a gente não quer que todo mundo saiba de tudo? Por que a gente não quer que os demais moradores saibam onde tem mais população em situação de rua? Por um motivo muito simples. Eu posso causar uma desvalorização imobiliária e ter gente dos condomínios de classe média alta enfiando pressão na prefeitura para tirar as pessoas dali, se eles tiverem acesso às informações do aplicativo. Então, o que a gente pede só diz onde tem. A gente não vai dizer que vai tirar as pessoas, até porque não se tira, né? A gente presta assistência à saúde.
Então eu consigo usar os recursos de forma mais eficiente. Como é que isso surgiu? De um bate-papo. Então vocês, enquanto logística, que têm os conhecimentos que a profissão está dando para vocês, vão para esses caras, participem de encontros aí, vão na... E não precisa sair muito longe. Vão nesses, quando voltarmos ao normal, se Deus quiser, nesses encontros de agricultura com máquinas. Como é que é essa feira que tem ali em Esteio, gente? Me ajuda. Todo mês de setembro. Expo Inter. Expo Inter, obrigado. Não saiu o nome. Vão na Expo Inter, conversa com as pessoas. Ali vocês vão ter uma série de problemas que vocês vão para casa, ruminam a solução e oferecem a solução no mercado. É assim que vocês vão ganhar dinheiro, oferecendo mudança de processo. E vão ficar ricos. Tá? Vão por mim que vão ficar ricos. A gente só tem que ter humildade de entender que a pessoa mais simples que possa aparecer, se ela trabalha muito com determinada coisa, ela muito provavelmente tem mais conhecimento do que eu, porque ela sabe quais são os problemas, ela talvez não saiba quais são as soluções. Ou até sabe, mas não sabe como operacionalizar, como eu sabia uma solução, mas não sabia fazer o aplicativo. Chamei 2 amigos que fizeram o aplicativo, entende? É isso. Esse é o modelo. Pessoal, de minha parte, muito obrigado pela participação de vocês. Lamentavelmente, os outros colegas não apareceram. Daqui a uns minutinhos, eu não sei se eles já não largaram a cadeira, porque não apareceram nunca. Ou a partir de hoje, quem não entrega atividade já começa a dar falta, e aí, se não roda por falta, roda por falta de entrega do trabalho, ou um ou outro. Aí lembre, então, por favor, eu vou mandar os artigos de políticas públicas. Também tem artigo de política pública lá no Moodle, caso prefiram pegar do Moodle. Leia uma lida no mesmo esquema que nós fizemos hoje, nós vamos fazer na próxima quarta-feira, e vai ser a nossa segunda atividade avaliativa. Estão gostando desse modelo ou vocês preferiam fazer um monte de exercício? Não, esse é melhor. Esse modelo tá melhor, professor. Imagina... A gestão pública já não é fácil, né? Daí se for só leitura e não tiver argumentação, já fica mais difícil. O meu objetivo com essa disciplina é que vocês saiam daqui mais críticos. Entende? Começando a olhar o seu entorno e ver as possibilidades e o quanto isso impacta na vida pessoal e profissional de vocês. É isso, tá? Vocês não vão ser gestores públicos, se forem, vão ter que fazer um curso próprio para isso. Tá? Gente, fiquem com Deus. Muito obrigado mais uma vez, tá? Juízo e saúde. Boa noite. Boa noite a todos aí. Obrigado, queridos. Vamos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Iber. Tá com Deus. Tchau, Luiz. Tchau.